Então, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Clarice, eu sou graduada em biomedicina, pós-graduada em estética. Eu atuo há um pouquinho mais de 4 anos nessa área, que eu amo, que eu sou apaixonada, e trabalho principalmente com os procedimentos injetáveis e tratamentos regenerativos, mas o peeling de alta foi literalmente o procedimento que transformou a minha prática clínica. Então, hoje, essa live que eu trouxe para vocês aqui vai ser um conteúdo não prático, igual vocês veem nos vídeos do Instagram, acredito que a maioria estejam aqui por causa disso, mas para que a gente tenha a base muito consolidada, que é a teoria que nós vamos ver hoje. Ok, então bora lá. Eu fiz muitos cursos sobre o peeling de alta na pós-graduação, ele foi citado, mas eu vou falar honestamente para vocês que para eu ter segurança de verdade, eu precisei estudar muito por conta própria. Eu tive que estudar, testar, ajustar a técnica, até chegar aos protocolos que eu aplico hoje e tenho excelentes resultados na minha prática clínica. Inclusive na graduação, é uma parte que eles deixam até a gente com um pouco de medo sobre ser um ácido muito forte, mas é exatamente isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, não uma teoria solta, mas o que funciona na minha prática real e com os pacientes dentro do meu consultório. A associação do peeling de ata ao microagulhamento pode dar muito certo, mas ele também pode dar muito errado. E eu não estou falando isso para que vocês se assustem, eu não queira trabalhar com peeling de ata, porque eu recebo muita mensagem de alunas e pessoas também profissionais que querem tirar as dúvidas comigo, falando que tem muito medo de trabalhar, mas para que vocês saibam que é uma técnica que precisa de muito preparo, porque envolve riscos, mas que nós podemos ter resultados excelentes. O microagulhamento, ele é uma técnica muito versátil, ele é uma técnica antiga, não é nova. Quem já trabalha aqui com ele, eu vi lá no grupo que eu fiz uma enquete, já tem pessoas que trabalham, né, com o microagulhamento em si. Nós sabemos que nós podemos associar a vários tratamentos. Deixa eu só ligar aqui os slides para vocês, pessoal, um minuto que eu esqueci de compartilhar. Tá dando para ver por aí? Eu deixei o áudio de vocês mutado por enquanto, mas em breve eu vou abrir para vocês poderem tirar dúvida. O chat aqui também eu não tô vendo, mas daqui a pouco eu dou uns intervalos para a gente poder conversar e ler as dúvidas de vocês. E no final também já adianto que vamos ter um sorteio. Mais para o final aqui eu comento para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Então, voltando ao assunto do microagulhamento, que é uma técnica mais antiga, que é nova, os profissionais que já trabalham sabem que esse é um tratamento muito versátil e dá várias possibilidades de profundidade, de resultados. Se eu quero trabalhar uma cicatriz de acne, se eu quero melhorar o vício, o poro, mas é importante nós entendermos que esse microagulhamento vai fazer nessa união com o peeling de ata, que é um peeling considerado médio por ter um peso molecular muito baixo. Então, o peeling de ata, ele é hidrofílico, o ácido tricloracético, ou seja, ele tem uma boa interação com água, e ele vai permear nesse tecido naturalmente, mesmo sem que a gente crie os canais através do microagulhamento numa pele íntegra. Deixei esses slides, não vamos ter muitos slides hoje, tá? Eu quero mais falar com vocês do que mostrar aqui, então anotem o que vocês tiverem que eu passar aqui para vocês e não esqueçam de mandar as dúvidas que daqui a pouquinho eu vou ver também, tá? Então eu escolhi esse tema porque é uma técnica que temos resultados incríveis, mas que poucos profissionais falam e executam muitas das vezes por causa do medo. Mas uma coisa que eu sempre falo e friso aqui para vocês: nós só temos medo do que não conhecemos ou do que não sabemos fazer. Quando nós entendemos de verdade o conceito, a forma de realizar o procedimento, o preparo da pele, é aí que nós vamos ter mais confiança em realizar a técnica microagulhada ou até mesmo a técnica convencional. Então, comentem aqui para mim quem utiliza o ato no consultório, quem tem medo de trabalhar, que mais aqui para o final a gente vai até abrir o microfone para vocês poderem falar, tá? Então, para nós iniciarmos a nossa live, o microagulhamento é uma técnica que vamos escolher a profundidade que esse ativo vai permear, o grau de inflamação pela lesão desse tecido que vamos causar, e essa lesão, ao mesmo tempo que ela é benéfica, é ela que pode colocar tudo a perder. Então, nós temos um efeito mecânico dessa perfuração através dos microcanais que nós criamos na pele do nosso paciente, e nós também temos um efeito de drug delivery, que depende do que nós vamos permear nesse tecido. Então, ainda nem entramos no ato em si, já já vamos falar sobre ele, mas a entrega desse produto dentro da técnica, a ação do microagulhamento para o nosso paciente é o que vai depender de bons resultados. É necessário que a gente tenha segurança para trazer para o nosso paciente essa segurança, mas também saber executar a técnica bem feita. E a técnica em si, ela é muito importante, mas se não fizermos uma análise clínica minuciosa nesse paciente, nós aumentamos muito o nosso risco de intercorrência. E fazer a associação desse tratamento está sendo considerado o auge agora dos procedimentos, por quê? O fenol ele foi proibido. Para quem não sabe, o peeling de fenol ele é um peeling que ele tirava uma camada muito profunda, dava ótimos resultados, mas teve uma
um óbito por causa disso, então ele foi proibido. Então, para nós fazermos um rejuvenescimento mais intenso, nós temos o ATA. E ele vai entrar com tudo nesse novo processo, porque ele é muito mais seguro. Ele não chega a ser sistêmico, apesar de quando a gente vê as fotos, vê os vídeos, a gente vê aquela casca saindo um pouco mais, mas ele é muito mais seguro em relação ao fenol. Bacana demais. Então, pessoal, mesmo que nós utilizamos a técnica do microagulhamento junto com peptídeos, por exemplo, ácido hialurônico, vitamina C, ou até alguns ácidos como ácido tranexâmico, e a gente não consegue uma retração de pele, resultados de rejuvenescimento tão intenso igual nós temos com ATA. O ácido tricloracético, ele não vai precisar de o microagulhamento em si, igual eu comentei com vocês, para ter um bom resultado, porque ele já tem uma excelente permeação, ele já tem uma ação queratolítica muito boa. Então, esse ácido que chamamos aqui no Brasil de ATA, mas tem uma aluna de Londres aqui também, eu tenho de outros países, que lá fora se chama TCA. Ele é uma molécula bem pequenininha, que ele é derivado do ácido acético, que é o mesmo ácido do vinagre, por exemplo, porém, com três átomos de cloro que substituem o hidrogênio na sua molécula. Essa substituição é o que torna o átomo muito mais potente e agressivo do que os ácidos que nós utilizamos no dia a dia. Quer dizer que o ácido glicólico, o retinóico, são ácidos ruins? Não, só que eles não fazem uma permeação tão intensa, tão agressiva, igual o ATA faz pra gente. Então, ele foi incorporado na nossa prática estética, na nossa prática médica, como um dos peelings químicos mais eficazes disponíveis. Ele vai ter uma ação inflamatória, então isso faz o quê? Faz com que ele tenha uma descamação muito maior relacionada a esses outros peelings que nós temos no mercado. E para retração, ele é o melhor de todos. Temos resultados fora da curva que poucas máquinas no mercado. Eu estava nesse congresso do Full Face recentemente. Quem me viu no Instagram pode ter visto que eu postei algumas coisas em relação a isso. E vi sobre muita máquina, muita, muita, muita. E nenhuma, quando eu estava olhando, assim, traz esse resultado igual o Ata traz. Eles ajudam muito em firmeza, em elasticidade, mas, por exemplo, região dos olhos, que é uma queixa muito grande, pelo menos aqui na clínica, que o paciente ele traz para mim da região dos olhos. A gente pode tentar fio, a gente pode tentar o jato de plasma, não que sejam ruins, cada um tem as suas indicações, mas eu sentia falta de uma coisa a mais. E foi aí que eu fui estudando e perdendo esse receio de trabalhar com ATA e entender a fundo tanto a parte anatômica, a parte de fisiologia, a parte de densidade pilosebásica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda ao decorrer dessa aula, mas quando a gente entende de verdade, a gente perde esse medo, porque é o que eu falei com vocês agora, a gente tem medo do que a gente não sabe fazer. Só que imagina tudo isso que eu acabei de falar com vocês em uma pele que não está íntegra. Então, nós precisamos dominar não somente essa técnica, mas saber cuidar dessa pele, porque é isso que vai diferenciar os nossos resultados e diminuir a nossa chance de intercorrência. Tacar ácido na pele, qualquer um pode tacar. Se pegar um vídeo meu aí no Instagram, eles podem achar que o que eu estou fazendo ali é fácil e colocar o ácido no rosto. Mas a intercorrência que isso vai dar, o cuidado do pós, que é o importante, é isso que vai diferenciar a gente, que é o mais importante aqui. Então, vamos conversar hoje sobre o preparo da pele, a indicação real dessa associação, a diferença de porcentagem, quando que a gente utiliza o ATA 10% no microagulhamento para tratar determinadas queixas, mas também eu posso precisar de um tratamento mais agressivo para uma retração de pálpebra, aí entra o 20%. Como que eu melhoro a cicatriz? Então, nós podemos trabalhar com concentrações diferentes, mas elas têm indicações diferentes e também riscos diferentes. Pronto, já autorizei aqui. Para falar de microagulhamento, nós temos em pensar como essa pele está e o que nós precisamos saber antes de microagulhar e fazer essa associação. É claro que quem ainda não trabalha com ATA ou com microagulhamento não vai sair aqui dessa aula já aplicando do rosto do paciente, até porque seria uma irresponsabilidade nossa como profissional, mas para o profissional aqui que tenha medo e não conheça, que ele se sinta mais familiarizado, se sinta mais seguro, porque não é um bicho de sete cabeças como a gente pensa. É claro que pode acontecer isso da intercorrência, mas o que eu quero deixar bem claro aqui e trazer uma segurança para vocês, que não é muitas das vezes como a gente imagina. É claro que pode sim acontecer, né? Mas se a gente sabe tratar, se a gente sabe trabalhar, a gente consegue bons resultados. Ele é um dos ácidos mais fortes, a gente precisa saber atuar com uma técnica corretamente, entender leitura de Frost, concentração, mas que fazendo tudo certinho, passo a passo, não temos receita de bolo, mas o que eu quero mostrar para vocês é como vocês vão começar a interpretar o que fazer. Se vocês olharem, quando a gente falar na parte do procedimento em si, do ATA microagulhado, vocês vão ver que eu não vou ensinar. Passo 1. Faça isso, passo 2, não faça isso. Por quê? O paciente, quando ele senta na sua máquina, na hora que ele vai falar ali com você, vocês vão ver que ele tem uma indicação diferente, um tipo de pele diferente, um fototipo diferente. Então, para a gente falar de microagulhamento, a gente tem que pensar em como essa pele está e o que temos que saber antes de microagulhar. A primeira coisa, espessura de pele. E como que a gente vai saber espessura de pele?
Fazendo um exame clínico. Eu vou puxar, eu vou pegar, eu vou saber se essa pele é uma fina, se ela é uma pele espessa ou se ela é uma pele fina. É claro que, além da gente pegar, de ver a pele desse paciente, eu preciso também identificar através da escala de Glo-Gall, que é uma escala muito importante para a gente saber o nível que esse paciente se encontra, porque ela por si só já ajuda, já dá um grande direcionamento para a gente em questão de nível de fotoenvelhecimento, mas nós também precisamos ter a nossa análise clínica. Então, a permeação da pele depende dessa espessura. Uma pele muito espessa, eu não vou conseguir permear a mesma profundidade que eu quero, porque eu tô achando que o ácido chegou lá, mas não chegou. Vamos imaginar aqui duas paredes, uma parede mais fina e uma parede mais grossa. Se eu pego uma broca e vou furar a minha parede mais fina, vocês concordam comigo que ela vai entrar muito mais rápido do que se eu pegar uma broca e chegar nessa parede mais espessa? Então, com ata, nós temos que pensar a mesma coisa. Essa questão de espessura, não só do paciente ele ter uma pele mais fina ou espessa, temos regiões do rosto que naturalmente já traz uma diferença de espessura. Aqui nós vamos perceber que, para vocês terem uma ideia, a espessura da região dos olhos é de 0,4 milímetros. Ou seja, a nossa pele mais fina. Ela vai criar um froche muito mais rápido e mais intenso do que na bochecha, por exemplo, que aqui a gente pode ter uma densidade pilosebácea muito maior e uma espessura muito maior, principalmente em homem. Então, o segundo ponto, a gente acabou de falar sobre espessura de pele, que é importante na hora de analisar antes do procedimento. O segundo ponto é manchas. Eu tenho melasma? Eu tenho melanose? Especialmente o melasma nessa pele, um assunto que deixa o cabelo em pé, que quase a gente não consegue tratar, porque é uma doença multifatorial, né? Então, como que é essa pele? Se eu tenho um risco maior, um fototipo alto, aí a gente pode ter um rebote, mas ele pode até ali melhorar na hora, mas ele pode piorar depois. Eu recebi uma mensagem hoje de uma profissional que eu estou ajudando a tratar uma intercorrência, e ela me falou que fez um melasma. Eu não sei se ela está aqui, mas fico muito feliz de poder ajudar vocês. Sempre que eu posso, eu tento dar o suporte. E aí ela me falou que ela fez um tratamento com melasma. Na hora, ficou lindo o resultado, ela me mandou. Mas à medida que o tempo foi passando, tem um efeito rebote. Então a pele está muito mais escura. Então, quando eu falo sobre o melasma, no curso, né, no método FCE, eu falo para o pessoal sobre o melasma que a gente não faz o ata convencional em cima, que a gente vai ver que podemos fazer a parte microagulhada, mas a gente não faz a concentração dele pura direto no melasma por isso. Na hora, quando sair a descamação, maravilhoso, principalmente se ele for um melasma epidérmico. Um melasma misto, mais ou menos ali a gente consegue ainda ter uns pontos de clareamento. Mas se ele for melasma epidérmico, show de bola. Só que depois, esse melasma vai dar um efeito rebote. E além dessa parte do melasma, desse efeito rebote, o emocional do paciente que já tem o melasma não é muito bom. Se a gente parar para pensar, as pessoas vêm para a gente para tratar uma coisa, imagina você vem e ainda piora essa mancha. Então, eu vejo alguns tratamentos de melasma por aí que são muito agressivos, que a pele fica muito exposta inicialmente, parece que saiu, mas a gente tem que lembrar que o quê? O melasma é uma doença crônica, reincindiva e multifatorial. Então, se até o sol que essa pessoa toma no dedinho do pé dela pode ativar o melasma no rosto, quem dirá um processo super, hiper, mega inflamatório que o ato atrás. Então, o ato ele cria uma cascata inflamatória e isso pode acordar muito mais esses melanócitos e deixar mais escura. A melanose, por exemplo, ou é a mancha senil, eu aposto que vocês já viram em algum paciente, ou se vocês têm, umas pontinhas marronzinhos, pode ser no dorso da mão, pescoço, colo, no rosto principalmente, é mais comum na idade de 50 anos mais, mas pode acontecer antes, claro, mas essa questão da melanose, a gente já tem muito mais tranquilidade de tratar. Nós temos um risco quase que zero de efeito rebote, porque ele age provocando uma descamação mais profunda, vai remover essas células pigmentadas e vai estimular essa renovação celular. Mas um ponto muito importante, nós falamos das manchas, mas também temos que falar do fototipo. Nós temos aqui, deixa eu colocar para vocês, a classificação de Fitzpatrick, que vai ajudar a gente a identificar o fototipo da pessoa, mas eu não me baseio apenas pela cor da tabela ou só pela característica, mas sim pela reação ao sol desse paciente. Eu vou dar um exemplo para vocês de mim. Se eu for olhar aqui em questão de característica, desculpa, se eu olhar aqui em questão de cor, eu me identificaria no fototipo 2, vai. Na hora que eu olho aqui, eu penso que eu seria um 2. Só que na hora que eu vejo a minha reação ao sol, eu sou o fototipo 3. Então, sempre que a gente ter dúvida em relação a isso, nós vamos jogar para frente. Ah, eu não tô lembrando, eu tô aqui com meu paciente, eu não tenho essa tabela, que muito provavelmente a gente não tem mesmo na hora, e não é uma coisa que a gente grava e tá ali sempre, mas se você tem dúvida aqui olhando a coloração, joga sempre uma para frente, tá? Então a gente ainda vai ver em questões de indicação do tratamento sobre isso, mas o que eu mais gosto de me basear é a reação a esse paciente ao sol. Então, fulano, quando você vai se expor ao sol, você se queima facilmente, bronzeia, ela vai falar assim, nossa, eu fico igual um camarão, não bronzeio nada. Então, muito provavelmente ela é o quê? Um fototipo 2, no máximo um fototipo 3, ok? Então, não sei se vocês já utilizam aqui essa classificação no dia a dia de vocês, mas é uma forma de nós podermos nos identificar.
para a gente utilizar o átomo microagulhado a 10%, por exemplo. E quando eu falo aqui sobre o átomo microagulhado para vocês, não é que eu pego o ácido tricoloracético e microagulho ele em si, pessoal. Uma pessoa me questionou isso num vídeo no Instagram, e é claro, é válido eu trazer isso para vocês, mas é o nome da técnica que assim, é o átomo microagulhado. Nós microagulhamos outros ativos primeiro e por último fazemos a aplicação do átomo no paciente. Então, nossa técnica, eu já tenho aqui um pouco mais de liberdade de trabalhar com o fototipo 3 e o fototipo 4, mas na técnica convencional, por exemplo, a 20, 25%, eu faço no máximo fototipo 3, assim, já com um grande risco de hiperpigmentação. É muita dúvida que eu recebo disso, nem em questão de. O meu paciente vê aqui, eu estou em dúvida, ele tem um fototipo mais alto, mas ele quer fazer muito. Como que eu vou falar isso para o paciente? Então, isso tudo é questão de comunicação, questão de alinhamento de expectativa. Podemos fazer no fototipo 4 a técnica convencional, por exemplo? Podemos. Mas aí nós temos que ter em mente que nós vamos ter uma chance muito maior de HPI no fototipo 4, por exemplo, do que no fototipo 2. E aí nós temos que ter um alinhamento de expectativa muito grande com esse paciente. Tem pessoas que ele vem para tratar cicatriz de acne. E aí, nós sabemos que a cicatriz de acne, ela tem vários tipos, tem a ICP, que é a boxcar, a rolling, e aí a gente pode precisar de uma subcisão, pode precisar do microagulhamento e pode, muito provavelmente, precisar do ATA. Então, a gente vai falar com esse paciente assim, fulano, a gente vai fazer o ATA, é a melhor indicação e tudo, mas tem um risco de mancha. Tudo bem para você? Mas a gente vai tratar. A pessoa que for tranquila vai falar assim, não, tudo bem, nós tratamos depois, beleza. A gente vai ver em breve também, questão da HPI, sobre essa intercorrência, que a gente tem muito medo, mas é uma das manchas que a gente mais consegue facilidade de tratamento, mas tem paciente que fala, não, não quero correr o risco. Então, quando me perguntam, eu posso fazer no fototipo 4, fototipo 5? Pode, mas saiba que você tem uma chance muito maior de hiperpigmentação e isso pode trazer um desconforto para o paciente. Então, precisamos desse alinhamento de expectativa que vamos precisar passar por um processo de despigmentação. Então, o primeiro que nós vimos de análise foi a espessura da pele, depois, presença de manchas, em seguida, fototipo. Só isso é o que a gente precisa para poder identificar um tratamento para o ATA? Não. Tem outras coisas que nós também precisamos saber, como o histórico de saúde desse paciente. Se ela tem diabetes, por exemplo. Eu sei que nós não podemos fazer procedimentos estéticos em pessoas que não estão com a saúde 100%. A gente pensa na saúde do nosso paciente sempre em primeiro lugar, mas tem algumas doenças que nós temos as contraindicações relativas. A diabetes, aqui, a meu critério profissional, se ela está controlada, ela consegue ali, ela está com saúde, está fazendo acompanhamento, ela não tem aquela alteração muito grande da glicemia, eu realizo o procedimento. Mas o que, que nós podemos acontecer ali? Uma cicatrização mais lenta, porque isso atrapalha, principalmente quando ela está descompensada, sem chance. A gente nunca trata nenhuma doença descompensada. Não faz nenhum procedimento com uma doença descompensada. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela fez o quilindiata, ela tem uma doença autoimune, não estou lembrando o nome agora, só que ela falou que já tem 18 anos essa doença e que ela faz tratamento mensalmente e está tudo controlado. Ela me falou isso, mas é o que ela está passando para mim que está controlado. O que, que eu fiz como profissional? Vai lá no seu médico, pede para ele uma receitinha que você está apta para poder fazer o procedimento e traz para mim. Assim que você fizer, trouxer, nós vamos realizar o procedimento. Isso resguarda a gente. O paciente, ele falou para a gente que não está descontrolada, mas o que, que é descontrolado para esse paciente? Uma glicemia de 150, 200 para ele, não está descontrolada para ele, tá bom. Então, aí esse tempo de revitalização, o tempo de descamação, pode durar de 10 a 15 dias, em vez de 5 a 7 dias. Então, é mais uma coisa que nós temos que ter um alinhamento de expectativa muito bom, ok? Outra coisa, além do histórico de saúde, que nós temos que ter a conversa com o paciente: uso de cosméticos. Se ela usa o retinol, por exemplo, em casa, todos os dias, não tem uma indicação, viu na internet a blogueira usando, tem até um verdinho agora, que eu não sei se vocês vão saber, eu devia ter colocado a foto aqui, mas é um. Tipo uma bisnaguinha, que ele é para a região dos olhos, é um produto coreano que tá super em alta. A maioria não sabe para que serve, o que tem nele, mas sabe que ele serve para linhas finas. Então, o que é esse cosmético quando eu falo do uso de retinol, por exemplo? Porque a pele da pessoa, ela pode estar fragilizada, ela pode estar sensibilizada e ela não sabe disso. Aqui, principalmente para as alunas, a gente tem uma aula de pré-peeling na plataforma e eu indico ou uma fórmula manipulada ou o Vitacid Plus, que ele é um retinóide, por exemplo. O paciente ele usa ali de 15 a 20 dias. Só que aí, esses dias, uma aluna me fez uma pergunta que eu achei sensacional e eu decidi até trazê-la aqui para vocês hoje, que pode ser uma dúvida de mais pessoas, inclusive de mais alunas minhas por aqui, mas a pergunta era: por que que a gente tem que suspender retinóico ou retinoide se o Vitacid ele é um? Então, quando eu falei para vocês aqui no início que o paciente ele já utiliza, às vezes, um retinol em casa, um retinoide, a gente precisa, nem pela questão em si só de ser um ácido, mas porque pode causar um conflito. Então, imagina, na cabeça dele, ele não sabe que ele está usando um ácido, ele pode não te contar, e isso vai acontecer de causar, às vezes, uma sensibilidade, às vezes é
necessário pelo tempo que ele usa, a gente suspender e fazer uma técnica de sanduíche na hora desse pré-peeling. Então, aqui entra, mais uma vez, uma anamnese muito bem feita. Tem profissionais que acham perda de tempo isso da anamnese, eu já ouvi isso de pessoas me falando, mas é um tempo que nós temos com o nosso paciente, é um tempo que nós temos de entender o histórico dele, de direcionar o tratamento, se eu tenho contraindicação, consequentemente, é uma forma da gente ir prevenir intercorrência. Vocês querem saber qual que é a principal forma de prevenir uma intercorrência? É uma anamnese bem feita. Não pulem essa parte, não façam ela mal feita, tirem 30 minutos. Eu sei que tem profissionais que entregam para o paciente na recepção, preencher e tá tudo bem, mas não só chega e dá uma olhadinha aqui, vê se ele marcou positivo para alguma coisa. Senta com o seu paciente aqui nessa cadeira, olha no olho dele e fala assim: ó, você marcou que você bebe muita água, fulano. Quanto litro de água você bebe? Ele vai te falar assim: nossa, eu bebo muita água, eu bebo 1 litro. Acontece, gente, muito com frequência. Então, tirem um tempo. Pra gente, 1 litro não é nada, mas para o paciente é muito. Então, o que quer? Que ele esteja usando de medicação, já aconteceu demais. Ah, eu tomo medicação? Não. Aí eu volto lá, depois você tem algum problema de saúde, hipertensão? Sim, eu tenho hipertensão, tenho isso, tomo losartano, mas ele não colocou no medicamento. Então, vamos tirar um tempo para poder conversar com o nosso paciente, para poder fazer essa ficha de anamnese bem feita, tá bom? Então, além disso, uma coisa que eu prezo muito é deixar para as minhas alunas da plataforma um kit que eu mostro para elas, o kit que a gente precisa usar desse paciente em casa. Às vezes a gente fala assim, fulano, você vai precisar comprar tal produto para você utilizar em casa. Ele vai falar, tá bom. Aí ele vai lá na farmácia, vai lá no Araújo e fala assim, nossa, R$ 150 esse Vitacid aqui? Vou comprar não. Aí ele vai falar comigo que o quê? Ele usa, não, tô usando e tudo. E aí dá a intercorrência e a gente vai ficar louca, com os cabelos em pé, tentando pensar, meu Deus, onde foi que eu errei? O que que aconteceu? Porque a primeira coisa que a gente passa na cabeça, pelo menos na minha, é em que momento aconteceu alguma coisa errada? Às vezes a gente fez tudo certo, mas o paciente não fez em casa. E aí que a gente precisa entregar um kit pronto para esse paciente. Eu ensino sobre isso para a gente poder deixar entregar na mão dele o cuidado de antes e o cuidado de pós também. Questão de documentação. Gente, eu não sei como que está a documentação de vocês aí, mas é muito importante vocês terem um termo de uso de imagem, ter um termo de consentimento esclarecido para resguardar vocês do paciente que possam querer entrar no processo. Quem é a minha aluna aqui do FCA, se vocês quiserem contar para o pessoal também o que vocês estão achando, pode levantar a mão que eu abro aqui a questão do som para vocês também falarem, mas essa questão da documentação é muito importante para que a gente consiga se resguardar, ok? Então, deixa eu dar só um tempinho aqui para poder voltar para o chat e poder ver se tem alguma pergunta aqui. Um minutinho. Deixa eu ver como é que eu entro aqui, gente. Pera aí. Ó, é minha primeira live, vocês têm que me dar uma colher de chá aqui. Vamos lá. Já uso ATA, mas sem microagulhar, a doutora Mari falou, tenho medo também. Mas quero muito começar esse ano, com certeza, gente. É um procedimento ótimo, que vocês vão gostar muito. Quero muito saber as indicações e os cuidados para intercorrência. Perfeito, a gente vai falar em breve sobre isso, tá? Aqui o que eu estou mais focada hoje para vocês é. Ah, a Débora Faria, ela é aluna presencial, gracinha. O que eu mais quero falar aqui para vocês é em questão do ato microagulhado, que é uma técnica que a gente pode associar. Eu utilizo muito, eu vou mostrar para vocês, mas a caneta da Dermapen. Então, não só a técnica microagulhada de ata, mas nós temos outros procedimentos que temos excelentes resultados também, né? Então, ótimo. Perfeito. Vamos aproveitar então. Ah, só mais uma coisa. Eu falei no início, mas pode ser que tenha alguém que tenha chego depois e não tenha ouvido o que eu falei. Mas aqui em questão de slide, eu não foquei muito nisso para que a gente converse mais. Então, anotem muito. Os slides aqui, eles são mais para algum assunto ou outro para eu poder falar com vocês, tá? Mas vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto de intercorrência, de HPI, que é o maior medo de vocês. Por mais que fazemos tudo corretamente, pode acontecer sim, né? Igual eu falei, a gente pensa que a culpa é nossa, que o problema está na gente, mas pode acontecer desse paciente, né? Não compreender isso e querer entrar com um processo. Então, já vi uma aluna que me falou que tem uma pessoa que está entrando com um processo, infelizmente, por causa de uma intercorrência que aconteceu, e eu perguntei sobre termos. Ela só falou que tinha ficha de anamnese. Ficha de anamnese não é termo de consentimento, ok? O paciente ele precisa estar ali naquele termo ciente que pode acontecer tal, 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 tal intercorrência. Ele precisa estar ali, você também precisa falar. Não, eu não vou falar que pode ter HPI, não, porque senão ele vai ficar com medo e não vai fazer. Gente, é melhor o paciente não fazer do que vocês terem um problema depois. Então, alinhamento de expectativa é tudo aqui nesse momento, tá?
Então, por mais que a gente faça tudo certinho, tem que ter tudo fotografado, tudo documentado, assinado. O HPI, ele é a única mancha que nós temos quase que 100% de certeza que vamos conseguir clarear ela. A HPI, apesar de ser muito temida entre as profissionais, nós temos que deixar esse cliente ciente, principalmente em fototipos mais altos, ou até mesmo o frost nível 3, por exemplo, num fototipo mais baixo, mas pode acontecer e que a gente precisa entrar com protocolos de tratamento. Eu até deixei aqui para vocês um print de uma aluna minha essa semana que eu coloquei para vocês. Ela entrou na plataforma porque ela estava com essa intercorrência com essa paciente, ela queria minha ajuda para tratar. Então, ela colocou aqui até a fórmula que eu indico para despigmentação. E olha só, esse antes para esse agora, após 4 dias. Então, saibam que o HPI, ele é uma mancha tratada, ele ali é uma hiperpigmentação após a inflamação. Então, ali ele não é uma mancha, a não ser que quanto mais tempo a gente demore, mais ele pode se instalar. Mas nós podemos, a gente consegue tratar esse tipo de mancha, ok? Então, não fiquem com medo. O que a gente tem que ter mais receio é a questão de queimadura. Pessoal, queimadura é possível, muito possível com ATA. E aí, a questão da técnica, ela precisa ser bem executada. Por isso que eu falo que é não só pegar o cotonete ou o algodão e esfregar no rosto. A pressão dessa mão que você faz, a quantidade que você absorve ali naquele cotonete, isso pode trazer uma queimadura. Então, a HPI aqui, se o medo de vocês é manchar a pele do paciente, pode ficar tranquilo que é a menor de todas. Então, se a gente sabe tratar a HPI com as fórmulas despigmentantes. E aí a gente está sabendo executar a técnica, por que que vocês vão ter medo de fazer? Entende? Quem tem medo de fazer é que pode sim trazer essas questões da queimadura, mas você, eu tenho certeza que você que está me assistindo é uma profissional e um profissional muito capacitado, que não vai acontecer isso, mas se acontecer também, gente, tudo bem, todo mundo erra, acontece, e é nossa obrigação tratar o nosso paciente e não abandoná-lo jamais, tá? Então, ó. Vamos agora entrar no procedimento em si. Chegou no dia do procedimento, o cliente já fez o pré-peeling corretamente, tudo bonitinho. Vamos realizar a técnica do microagulhamento. E primeiro, como que nós vamos definir a profundidade desse microagulhamento? Depende. Eu não fico muito presa nesses números. Eu não estou conseguindo me ver aqui, mas eu acho que ele deve estar dando. A Dermapen aqui, ela tem vários níveis de profundidade que a gente regula o nosso cartucho. Então, nós colocamos esse cartucho aqui na nossa Dermapen e nós vamos regular a profundidade. Então, por que que principalmente nos meus vídeos eu não gosto muito de falar em questão da profundidade que eu estou utilizando? Vocês imaginam por que que eu não falo? A questão, né? Algumas canetas nem estão vindo mais com essa marcação, mas a Dermapen, ela ainda vem essa regulagem, mas é porque não é uma receita de bolo. Se eu, como profissional, eu tenho que ficar gravando, pensando, olhando para minha caneta, se qual que é a regulagem, como é que eu vou ter um procedimento personalizado para esse paciente? Ah, porque eu vi no curso que eu tenho que usar a regulagem 0,75 para uma pessoa de pele de 50 anos mais. Vou usar isso porque a pele dela é fina. Mas eu vou te falar uma coisa, pessoal, estética não é receita de bolo. Eu não vou ficar falando para vocês, coloca 0,75. Não, sabe o que você vai fazer? Você vai ter feito a sua anamnese muito bem feita, você vai ter olhado lá a escala de Glogal, a escala de Fitzpatrick, vai ter pegado no seu paciente. Peguem, pessoal, peguem no seu paciente, encostem, vê como é que tá vindo essa pele. Às vezes ele precisa de outros tratamentos. Vocês já pensaram de quanto de protocolo que vocês podiam ter fechado se você tivesse mostrado para esse paciente, ó, você veio fazer um bioestimulador, mas por que que não a gente não faz um peeling de ata? Ah, eu vim colocar fio aqui na região dos olhos, porque tá me incomodando, craquelada, essa flacidez. E aí você pode vender o fio, sim, se ela tiver uma indicação, mas por que não vender um protocolo com peeling de ata? Então, essa questão da profundidade, eu não falo para vocês sempre, né, por causa disso, que precisa ser um atendimento personalizado para essa paciente. Porque se a gente não personaliza, isso vai resultar o quê? Falta de resultado ou uma intercorrência. Então, se eu quero microagulhar uma profundidade maior, depende da espessura do meu paciente. Um cartucho de 36 pontas, por exemplo, na minha pele, na regulagem de 0,5, 0,75, pode sangrar. Mas no homem que tem uma pele espessa, uma pele mais grossa, com maior quantidade de folículos pilosos, uma densidade pilosebácea maior, pode fazer nem cosquinha. Então, não fique preso em questão de número, e sim, olha a regulagem, quando você olhar aqui a pontinha da caneta com a agulha. Você vai ficar olhando aqui, na hora que você colocar o cartucho, você vai ver o quanto que essa agulha sobe. Então, é isso que a gente vai saber na hora de permear esse paciente. Estou fazendo ali a técnica, senti que não está ficando vermelho, aumenta um pouquinho ou pressiona um pouco mais a mão, que é outra coisa que nós temos que ter muito cuidado na força dessa mão. Já eu coloquei ali uma quantidade, já está ficando muito vermelha, eu fiz 2, 3 passadas, diminui e pesa menos essa mão também. E aí que a gente vai saber essa questão de profundidade, tá? Outra coisa que a gente precisa analisar. Se eu tenho sangramento na hora do microagulhamento, eu sei que eu atingi a minha derme profunda, porque na nossa epiderme ela é avascular, então a gente não tem vasos sanguíneos, e aí já está profundo demais. Se sangra, vai acontecer ali uma cascata inflamatória no local muito exacerbada, e quando nós fazemos um furo também muito profundo, igual, por exemplo, chegando a nível de derme papilar, a gente vai estar bem profundo ali, e aí a gente vai ativar o quê?
vamos ativar um colágeno que não queremos, é um colágeno emergencial, que ali vai acontecer uma cicatrização emergencial e rápido. Quando a gente sangra, o nosso corpo ele entende que ele precisa reparar, fechar aquele buraco que a gente abriu ali. Então, se a gente faz esse microagulhamento muito profundo, vai vir um colágeno de emergência para fechar aquilo ali e não o colágeno que nós realmente queremos para um glow dessa pele. Então, além disso tudo acontecer, né, ainda pode acontecer de manchar devido à hemosiderina. Não sei se vocês já tiveram algum paciente que falou assim: ah, eu fiz um procedimento lá, ou até mesmo com vocês, se aconteceu, e aí manchou. Eu nem tinha essa mancha. Por quê? Às vezes sangrou, a hemosiderina pode ter manchado, pode ter acontecido milhões de coisas. O melasma pessoa, às vezes, estava ali naquele processo de ativação dele, e aí ficou mais evidente também. Então, tudo isso são coisas que podem acontecer, mas a gente sabendo trabalhar muito bem, a gente diminui muito a nossa chance, tá? E quando que eu uso profundidade maior, já que eu não posso sangrar? Quando eu tenho um colágeno cicatricial no local, como é a cicatriz de acne, eu preciso remodelar essas fibras. Então, nós podemos usar ponteiras, como por exemplo a de 7 pontas, e ativos com fatores de crescimento. Não necessariamente só o ata em si, né? Então, ali, quando a gente tem muita cicatriz, a gente pode usar uma ponteira um pouquinho com menos agulhas para a gente conseguir remodelar essas fibras que estão ali, que é um monte de fibra desordenada por causa dessa cicatrização que aconteceu por causa da inflamação, que foi a acne que ele teve. Então, nós temos que entender que tudo vai influenciar na nossa técnica. O que nós precisamos também perceber é o fato de como esses mecanismos funcionam, não é uma receita de bolo. Nada na estética é receita de bolo. Se alguém te ensinou que para fazer botox você precisa fazer duas linhas aqui no meio, pôr um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, errado. O paciente ele é individual. Nem a anatomia dele é igual. Se parar para pensar, se a gente for olhar por dentro, era para ser todo mundo igual. A artéria passa de um jeito, ela sai de outro. Então, por que o nosso tratamento ele vai ser igual? É aí que entra a nossa frustração. Nossa, eu fiz um microagulhamento, não deu resultado nenhum. Por quê? Você usou a mesma mescla que eu ensinei no vídeo? Você usou a mesma ponteira de agulha que você aprendeu no curso? Vocês têm que entender o mecanismo para conseguirem entregar resultados satisfatórios e seguros para o paciente de vocês, tá bom? E por que que eu não quis trazer uma live exibindo técnica ao vivo aqui para vocês? Porque eu sei que quem me manda mensagem, assiste os meus vídeos, e muito provavelmente está aqui, é porque a grande maioria não faz o procedimento ainda. E se eu venho aqui especificamente mostrar para vocês, vocês podem querer reaplicar essa técnica que eu estou mostrando aqui. Eu sei que a gente fica querendo ali aprender, ah, mas eu já trabalho com estética há 20 anos, eu nunca fiz um microagulhamento, mas eu tenho certeza que se eu ver ela fazendo aqui, eu vou saber fazer. Errado. Isso é falta de responsabilidade profissional. Então, eu não vim aqui mostrar hoje técnica. Técnica eu mostro nos meus vídeos, eu mostro para as alunas, mas aqui a gente tem que a nossa base, a nossa teoria. Claro que eu vou falar para vocês aqui como que a gente vai fazer, né, essa questão do microagulhamento, mas eu não vou mostrar aqui em si no paciente, tá? Em breve nós podemos fazer outra live para vocês, igual eu comentei, é a minha primeira live ainda, então ainda estou pegando o tranco para a gente poder trazer mais esse tipo de conteúdo. Não é fácil, mas eu acho muito bom e muito importante, porque principalmente quem está formando, está ali começando na estética, é muito importante a gente estudar. Só de vocês estarem aqui numa véspera de feriado, esse horário da noite, eu sei que vocês muito provavelmente trabalharam o dia inteiro, vocês têm casa para arrumar, vocês têm marido, vocês devem ter filho, isso tudo traz um cansaço. Então, por vocês estarem aqui me ouvindo, assistindo, eu fico muito feliz. E isso traz um diferencial de vocês, por quererem trazer o melhor do paciente, trazer mais técnica, mas também trazer mais resultado. E, pessoal, em questão de dor, o aça dói, ele arde. E se ele arde numa pele íntegra, quem dirá numa pele microagulhada? Uma pessoa comentou esses dias. Eu leio todos os comentários, tá? Vocês acham que eu não leio? Não, eu leio tudo. E aí a pessoa comentou assim: Meu Deus, se o ato já dói, imagina microagulhado. A pessoa que fez a técnica em si comigo, ela já tinha feito o ato convencional de 20%. E aí ela me falou que foi muito tranquilo, que achou o microagulhamento dói menos do que a convencional. Mas pode ter gente que a gente vai fazer uma profundidade maior, a gente vai utilizar ali uma maior concentração e pode ser que doa, mas isso tudo a gente precisa também já avisar para o paciente. Eu deixo um ventiladorzinho, eu mostro muito eles nas aulas que o paciente ele fica, é o tipo um soprador, não é nem ventilador não, porque dá tipo uma disfarçada, sabe, de dor para o paciente, que pode, né, acontecer de vir. Então, quando a gente pensa também em fazer uma técnica cross a 20% depois de um ATA, ou depois de um microagulhamento, desculpa, aí sim vai trazer desconforto muito grande. Clarice, posso usar anestésico? Sim e não. Anestésico tópico. Quando a gente passa o anestésico tópico, ele pode deixar a pele mais espessa para o microagulhamento e trabalhar na permeação, e quando for o ácido convencional, ele pode afinar um pouco essa pele e permear demais. Por via das dúvidas, como eu trabalho aqui na clínica numa porcentagem entre 10 e 25, 30%, eu não tive casos ainda de realmente ser necessário fazer um bloqueio nos nossos forames, nos nossos bloqueios injetáveis. Eu sei que aqui tem profissionais de várias áreas da saúde, inclusive aproveitar esse gancho aqui que eu tô falando, quem que pode realizar o peeling de ata, pessoal?
Não sou eu que estou falando isso, tá? É os conselhos que definem isso, mas na hora da manipulação, eu indico para vocês manipular alguns ácidos, né? Então, na hora da manipulação na farmácia, eu não quero que vocês tenham problema de fazer o curso e não conseguir manipular. Então, o que que eles pedem? Que você seja um profissional da saúde habilitado, farmacêutico, pessoa que fez farmácia, enfermagem, dentista, biomédico, estética, tem uma controvérsia. Tem pessoas no meu TikTok que falaram que pode, porque eles não têm conselho, e até a própria farmácia de manipulação me falou que, se tendo a pós-graduação em estética, pode fazer. Eu não vou dar 100% de certeza, se tiver algum esteticista aqui que quiser me corrigir, me falar aqui, eu realmente não sei. Eu pesquiso, mas cada hora eu falo uma coisa. Mas nós temos que ter essa questão também das questões da manipulação, tá? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração também na hora de fazer o procedimento. Vou considerar aqui uma situação. Acho que eu vou fechar esse slide para ficar maior. Peraí. Pronto, vocês estão só me vendo? Deixa eu aproveitar que eu já vi aqui pergunta. Tem uma formulação específica para o microagulhamento de ata? Vou falar em breve para vocês o que normalmente eu uso, tá? Um minutinho que a gente já chega lá. Essa técnica seria interessante para cicatriz de acne ou não tem tanta eficácia? Ó, se a gente parar para pensar o que a gente acabou de falar sobre a cicatriz de acne, nós temos vários tipos. Nós temos a Ice Pick, nós temos a Rolling, a Box Scar, e o que muda é que, por exemplo, a Ice Pick é como se fosse vários, como se você pegasse um picador de gelo e batesse na pele desse paciente. Então, ele fica vários pontinhos muito fundos. Então, o ATA, nesse caso, através do microbrush, ele permeia, ótimo. Só que se eu pegar uma boxcar, por exemplo, eu vou precisar de fazer um pouco ali, uma subcisão, descolar aquele tecido por baixo e também depois vir com um ATA por cima, ou com a técnica cross, ou com microagulhado. O que que vai diferenciar? Vai ser o que o paciente ele tem em questão de cicatriz e o que nós vamos identificar para poder trazer. Então, se eu falar para você que essa técnica de ATA mais microagulhamento não tem tanta eficácia, pode ser mentira. Às vezes o seu paciente tem, para o meu no momento não. Mas pode ser que às vezes eu preciso só do ATA convencional. Então, vocês entendem que eu não posso dar essa receita de bolo, tipo assim, ó, o paciente chegou com cicatriz, você vai tratar com pirim de ATA. Até porque cicatriz a gente precisa de muitas sessões, né, para poder tratar, não é de uma só. Então, o ato microagulhado é muito bom, principalmente se a gente faz, a gente vai ver aqui os ativos, né, que uma pessoa me perguntou aqui, os ativos que a gente vai ver, mas, de novo, não é o que eu tô falando aqui, que é para todo mundo. Eu tô falando os principais para poderem ajudar vocês, tá? Em breve vou comentar, mas aí a gente precisa fazer essas associações de tratamento, tá bom? Então, vamos aqui imaginar uma pessoa com uma pele envelhecida, um fototipo 2. Quando eu falo pele envelhecida, assim, vou pensar uns 70 anos. Onde eu tenho menos risco de mancha por causa do fototipo, mas temos uma pele mais queratinizada, ou seja, uma pele mais envelhecida, com mais pulgas, sem brilho, opaca, mas ela vem me buscando que é uma regeneração maior. Ela quer melhorar aquelas linhas ali, quer trazer de novo aquele glow na pele, aquele viço. Então, a associação do ato microagulhado vem quando nós queremos essa regeneração maior, se não, não tem por que a gente realizar essa técnica. Hoje nós temos ácidos descamativos, né, o próprio microagulhamento em si com PDRN, exossomos, despigmentantes, tem vários artigos por aí que vai mostrar que eles fazem uma ação local super interessante, e às vezes a gente não precisa de uma lesão toda dessa através do ATA microagulhado, né? Então ali a gente pode ver qual é a indicação, mas a pessoa tendo essa indicação funciona muito bem. Mas já uma paciente, por exemplo, de 20 anos, que se queixa de poros, ela quer melhorar essa questão da luminosidade da pele, porque ela viu a pele da blogueira, ela viu a pele coreana, essa pele de porcelana, linda, maravilhosa, que eles não tomam sol, nós tomamos sol, que é outra coisa que a gente precisa alinhar com o nosso paciente, que não existe pele coreana no Brasil. Quer ter pele coreana, vai para a Coreia, nasce na Coreia enfim. Porque lá eles começam a tratar desde cedo. Eu não sei se vocês sabem, mas as mães costumam levar os filhos a partir dos 15 anos para começar a rotina. As farmácias têm a questão de tipo de idade. Nádia, vai ficar gravado? Vai ficar gravado para as alunas da plataforma. Eu coloco lá dentro, eu não consigo colocar no Instagram, eu acho que pelo formato e pelo tempo, mas para as alunas da plataforma do FCA, do curso de ata, vai estar disponível completamente esse assunto. Tá bom? Então, lá, as mães levam muito cedo os filhos por isso. Então, uma paciente de 20 anos que queixa dos poros, que quer esse glow nessa pele, ela está indicada a fazer um peeling de ata? Muito provavelmente não, gente. O quanto a gente pensa no ato, a gente pensa num ato agressivo, um ácido agressivo. Para a gente poder fazer o ato, mesmo que seja microagulhado numa porcentagem de 10%, a gente precisa realmente de uma indicação. Senão, nós temos os outros tratamentos que eu falei com você. O próprio microagulhamento convencional, PDRN, exossomos, a estética regenerativa. Desculpa se estiver dando para ouvir o barulho da rua, gente. Mas a estética regenerativa, ela está vindo com um peso enorme. E não é à toa, porque os resultados, os estudos científicos que estão vindo em cima disso é sensacional. Então, para a gente saber quando a gente vai utilizar, de novo, anamnese bem feita, pega no paciente, indicar, ok? Acho que isso já está claro para vocês. Então, pensando em técnica agora, o que que nós vamos fazer? Na hora de realizar o microagulhamento, o paciente ele precisa estar com a pele preparada anteriormente, né? Muito provavelmente com Vitacid, 10, 15 dias antes. Vai suspender 5 dias antes do procedimento. Então, o paciente chegou no consultório, quero fazer o ATA agora. Não, não sejam doidas de fazer isso.
manda o paciente em casa, entrega o kit ou manda ele comprar o kit, pede uma foto dele usando, isso ajuda porque o paciente, vou ter que mandar. Então ele manda, principalmente, eles tiram muita dúvida de como utilizar, ele precisa de uma preparação. Então, ele vai usar de 10 a 15 dias, suspender 5 dias antes, porque o paciente ele precisa deixar fazer esse contato com o pré-peeling, para quem não sabe a importância, é porque ele vai causar uma letargia nos melanócitos, mas ao mesmo tempo ele também está acostumando essa pele a um ácido, mas precisa suspender 5 dias antes para a gente não ter uma sensibilidade muito grande, tá? Então, além dessa pré-peeling, ele também precisa de uma pele muito hidratada. Se a gente pensar nesse caso que eu acabei de imaginar aqui, de uma pele mais envelhecida, mesmo que num fototipo 2, nós já temos em mente que ela precisa repor essa hidratação. O que que isso vai mudar? O pós-cicatricial dela vai ser muito mais rápido, vai ser muito melhor, vai responder melhor ao tratamento. Então, o paciente está com essa pele preparada? Bora para execução. No microagulhamento, nós vamos querer causar uma hiperemia leve. O que que é uma hiperemia, Clarice? Vermelhidão no local. Ela precisa ser controlada. Não pode sangrar, mas ali ela vai causar uma vermelhidão na hora que a gente estiver passando. Então, alguns pacientes nós vamos chegar mais rápido do que em outros. Então, nós não podemos colocar em base o número de cartucho, quantidade de passadas, mas o peso da minha mão, observar na hora o quanto que essa pele está reagindo. Na minha pele, vocês podem ter certeza, cartucho de nano-agulha. Eu sou uma pessoa com uma pele muito sensível, muito reativa. Então, 2 passadas desse cartuchinho aqui, ó, 36 pontos. Então, capaz, se eu não fizer com uma regulagem baixa, vai até sangrar. Então, quando eu falo para vocês, é que a gente precisa ver como que a pele está reagindo em tempo real ali, tá? Então, a gente está com o paciente com pré-peeling feito, pele hidratada. Vamos para a técnica, a pele já está toda higienizada. Normalmente eu uso o quê? Minhas alunas sabem. Inclusive, deixa eu já contar para vocês. Para quem estiver aqui na live, vou pedir para vocês, se puderem, quiserem participar, vai ter um sorteio. Que quem estiver aqui, tirar uma foto da nossa live, me marcar no Instagram, nós vamos sortear um kit e um spoiler do que vai ter nesse kit. A espuminha que eu tanto indico para vocês, as alunas estão comprando e elas já estão me contando que amaram. Ela é uma espuma de clorexidina, então é coringa para todos os procedimentos. Então, o ATA, microagulhamento, botox, preenchimento. Então, maravilhoso, tá? Então, vou indicar para vocês aqui, mas quem quiser participar é só tirar uma foto aqui, postar nos stories, me marcar, e aí vocês vão estar concorrendo, a minha equipe vai entrar em contato até o final de semana para a gente poder ver quem que vai ser o ganhador ou a ganhadora. Deixa eu ver aqui de novo, pergunta. Qual a diferença do ato microagulhado e do ato normal? Maravilha, não tem nome aqui, mas vamos lá. O ato convencional é quando a gente pega o próprio ácido tricloracético e passa diretamente na pele. O ato ele não precisa dos microcanais do microagulhamento para poder fazer uma permeação. Então ali, a gente quando faz a técnica convencional, a gente passa esse ácido, ele vai ter um limite de permeação de acordo com a concentração e as camadas, porque o ato ele é camada dependente. Então quanto mais camada a gente constrói, mais ele permeia. Então por isso que é muito arriscado, até mesmo cotonete muito molhado. Então ali o ato ele vem principalmente nessa forma, principalmente para retração. Quando a gente pensa em ato microagulhado, ele é ótimo para um rejuvenescimento se a gente fizer 10% um pouco mais leve. E se a gente for em cicatriz de acne, a gente pode microagulhar com uma ponteira, um cartucho com menos agulhas. Quanto menos agulha, maior o dano que eu trago na pele desse paciente. Depois, sei lá, com ato 20%. Daqui a pouco vou falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, tá? Em relação às técnicas. Então, quando a gente vai pensar aqui nessa técnica, o paciente ele já está pronto, ele já tá para fazer o procedimento, a gente já começou a passar ali o cartucho, e eu aposto que vocês estão pensando, foi até uma dúvida que já mandaram aqui, né? Quais os ativos que eu vou usar? Ó, o que eu mais gosto de usar são mesclas, tem que ser estéreis, tudo que for microagulhamento é estéreo. Não compre um creme, um sérum de farmácia e vai microagulhar porque vai dar ruim. Então, nós temos que ter os ativos estéreis, que nós compramos manipulado, ou eu manipulo na Victa ou na Biometil, por exemplo. E aí, nós temos que escolher um veículo aquoso, porque principalmente trabalhando com a técnica de ATA, por que tem que ser aquoso? Os sérums, que a maioria dos produtos hoje está em sérums, eles podem criar uma película, uma barreira que pode impedir ou dificultar a permeação do ATA. Então, eu não consigo criar o frosting que eu queria. E se a gente pensar a técnica do ATA microagulhado, a gente pensa nela para poder permear mais. Então, se a gente usa um sérum que vai dificultar, entende que não faz muito sentido nessa questão? Então, nós temos que cuidar para não permear no microagulhamento algum ativo, uma mescla com um veículo muito gelatinoso. Dá preferência para os mais líquidos. Então, cuidamos do veículo que a gente vai utilizar? Ótimo. Agora vamos pensar nos ativos ideais para trabalhar com mata. Alguns ativos nós temos que estudar para ver se vai ter alguma interação entre ele, mas vou citar alguns para vocês que eu gosto de utilizar. Alguns fatores de crescimento de colágeno, como o DMAI, silício orgânico, o 5U, a niacinamida, que ela tem uma função calmante, anti-inflamatória, ela fortalece essa barreira cutânea. Então, sempre nós pensamos no que vamos usar e nas interações. Eu vou depois. Deixa eu já escrever aqui no chat para vocês, para quem não conhece. Um minuto.
Tá no nome de Thiago, gente, mas eu que estou utilizando aqui, tá? Tô aproveitando a conta do meu marido hoje. E aí eu mandei aqui os principais que a gente pode utilizar na hora de microagulhar e que eu tenho costume, e a literatura traz pra gente segurança, ok? Então, eles são veículos aquosos, eles não são ceros e nem gelatinosos. É claro que depois que a gente for selar o microagulhamento, beleza, a gente vem com sérum ou outro produto, tá? Mas os principais que eu utilizo é esse aí de fator de crescimento de colágeno, fortalecimento de barreira, que é como se a gente também estivesse preparando essa pele para chegar lá, tá? Então, fizemos o microagulhamento com os ativos, ficou hiperêmico no local, a gente vai selar a pele com ATA. Ou seja, só recapitulando, limpou, microagulhou a técnica convencional, com esses ativos, por exemplo, que eu mandei para vocês, permeou bem, tá? Hiperêmico, tudo certo aí que a gente vai entrar com ATA. A gente não pega o ATA e goteja no paciente e microagulha por cima, não. A gente sela com ATA. Nós podemos fazer dessa forma, tá? Que é uma forma segura. Então, aqui fica uma observação. Se por algum motivo você caiu nessa live de paraquedas, não trabalha com peeling químico, só com microagulhamento, por exemplo, não chega fazendo diretamente a técnica em si. Eu sei que eu falando aqui parece simples, mas na hora da prática a gente precisa ter um conhecimento mais profundo sobre o tema. Se a gente joga o ácido na pele ou microagulha, qualquer um pode fazer isso. Se você jogar no YouTube, no TikTok, tem meia dúzia fazendo isso, tá? Mas se a gente não sabe desses detalhes simples, como, por exemplo, o veículo dos ativos, quem aqui que sabia que se a gente microagulhar um sérum, um veículo mais gelatinoso, poderia atrapalhar a permeação do átomo? Vocês estão vendo que o procedimento é feito de detalhes? Então, essa questão do mecanismo de ação do ATA, que é o frothing, se a gente não tomar cuidado, também vai dar BO, com toda certeza, tá? E aí, supondo que você tá com ATA 35%, pós-microagulhamento, porque o médico ele usa a 70%. Então, se eu usar de 30, é uma concentração baixa, né? Não, errado. Se, por exemplo, eu microagulhei e coloquei esse ATA ali por cima, a gente vai pensar assim, nossa, ele tá permeando demais, vou lá neutralizar ele. Quem aqui já trabalha ou é minha aluna sabe que ATA não se neutraliza, ele é autoneutralizante. Então, aplicou ele, não tem o que fazer. Não é igual o glicólico, por exemplo, que se a gente aplicar uma solução de bicarbonato, ele vai neutralizar. Então, não achem que é só chegar e fazer, muito provavelmente, eu sei que quem está aqui não faria isso, mas eu preciso falar porque a gente precisa entender que o ATA, ele não se neutraliza. Se a gente pensar assim, vou só fazer uma camada e chegar num frosting leve, que inclusive eu falei no grupo com as minhas alunas, acho que semana passada, que não existe frosting leve, mas sim graus de frosting que a gente vai atingir. Mas eu tô ponderando aqui para quem ainda não conhece sobre essa técnica, tá? Então nós temos os níveis e não um frosting leve, mas nós precisamos saber que ele não se neutraliza. Depois que ele entrou na pele, deu errado, não tem o que fazer. Vitacil de indicação usar à noite, porém, enquanto trabalha à noite, sim, e noite não. Pode passar só uma noite? Então, interessante a sua pergunta. Se a gente pensar, tem pessoas que têm pele sensível e que faz intercalado, um dia sim, outro não. Mas, como você trabalha à noite, você não tem exposição ao sol. Então, visando nessa questão, o Vitacid ele não pode ser usado durante o dia por causa da radiação, dos fatores solar. Então, assim, dependendo do que você trabalha, se não for algo com muito calor, muito esforço, pode utilizar até toda noite se sua pele suportar, desde que no dia seguinte, assim que você puder, lave e hidrate bem essa pele. Bom? Mas se não também, você pode fazer isso de uma noite sim, outra não, e intercala a noite que você não for utilizar com o hidratante. De nada, meu bem. Então, ó, resumindo aqui o nosso raciocínio, microagulhamos a pele, ficou hiperêmica, passamos todos os ativos que queríamos, selamos com ATA, mas como que eu vou escolher essa porcentagem? Você tá aí, Clarice, falando 20%, 10%, o que que eu vou fazer? Como que a gente vai pensar? Vamos imaginar dois caminhos. Um, eu quero uma descamação leve, uma crosta que não vai ser aquela regeneração de retração, por exemplo. E o que que é essa crosta, gente? Quando eu falo crosta, é a quantidade de pele que entrou em processo de necrose, que morreu ali. O ATA, ele é a camada dependente, então eu posso fazer a mesma coisa com um ato de 30 com um ato de 10. Então, se eu passar camada em cima de camada com um ato de 10, eu posso ter o mesmo resultado do de 30. A diferença ali é a quantidade. Vai demorar? Sim, mas uma hora eu chego lá. Então, não fiquem pensando assim, eu passei só um de 20%, foi muito fraquinho. Não é, gente. O ATA, ele já tem essa permeação mesmo a partir dos 10%, ok? Então, depois que a gente fez ali, a gente selou. E quando a gente quer uma descamação leve, nós vamos ver que o paciente ele tem algumas linhas finas, poros poucos evidentes. O melasma, dependendo, a gente pode trabalhar assim, lá no início da live eu falei que nós íamos falar do melasma, e agora que a gente vai discorrer sobre essa questão. O melasma, a gente já falou que ele é uma doença crônica e tudo, que a gente tem que ter um cuidado. Se a gente for fazer um melasma, você tem que ser uma profissional que domine muito o ATA, que domine muito sobre cosmetologia, porque qualquer coisa irrita esse melasma. Então, quando eu tenho um vídeo meu no meu perfil que eu fiz um ato microagulhado, e se vocês notarem, ela tem o melasma. Então, o que que eu fiz ali? Depois que a gente faz o microagulhamento convencional, que também a gente pode até associar ácido tranexâmico, que para o melasma é excelente, a exossomos, nós vamos fazer
É uma descamação muito sutil. Então, quando a gente faz ali, a gente vai fazer um froshing nível 1. Às vezes o froshing nem vai formar, então você não vai ficar aplicando ali toda hora, não. Depois que você fez, você passa o ato 10% e ele vai ser ótimo para melasma, para a gente conseguir trazer resultados de clareamento, mas sem irritar demais esse melanócito. Lembrando que esse paciente ele tem que ter feito um pré-peeling também. O ATA microagulhado e o convencional precisa de um pré-peeling também, tá? Vai descamar muito sutil ou nem descamar. Para fototipos mais altos ali, até o 4 mais ou menos a gente pode fazer, ok? Depois de fazer, a gente pode pensar também em selar com ácido retinóico a 5%. Eu gosto muito de selar o retinóico a 5% pós o convencional, mas o microagulhado também, se a pessoa tiver indicação, o paciente ele vai ficar ali por 6 horas e tendo essa boa tolerância, ele lava e faz os cuidados em casa, e aí a gente pode utilizar. Se não for utilizar o retinóico, a gente sela com uma máscara ou um cero, que como o ATA já vai ter entrado, a gente pode entrar com esses outros ativos, tá? A gente já tá quase acabando, viu, pessoal? Eu sei que o tempo já tá prolongado. Quem tem barba, quanto tempo pode fazer o ato depois que fizer a barba? Normalmente eu peço para homens, apesar de que o folículo piloso de homem cresce assim, ó, muito rápido. Tem homem que faz a barba hoje, amanhã a barba dele já cresceu de novo. Então, pelo menos por causa ali daquele atrito que ele faz uns 3 dias antes. Para poder fazer, tá? Se ele fez, por exemplo, hoje e veio fazer o procedimento, a gente tem que tomar cuidado por causa da agressão. Tem homem que tem muita alergia ainda, muita sensibilidade. Então, se a gente faz, né, por cima, quando tem pouco, principalmente, bigode, são um pouquinho nessas regiões, eu faço até por cima. Só que aí a gente tem que entrar, no caso do convencional, do ato convencional, a gente entra com o salicílio, né? Para poder tirar um pouco daquela oleosidade e às vezes o pelo ali pode atrapalhar, então tem que deixar o ato bem homogêneo, ok? E agora, se eu quero chegar num flushing maior, um rejuvenescimento mais intenso, tem mancha senil, aqui nós temos que ter em mente, inclusive, que não vamos tratar melanose solar, né, que é a mancha senil, só com microagulhamento. O drug delivery, ele é ótimo, vai clarear um pouco, mas não é o suficiente. Nós vamos precisar da remoção pelo jato de plasma ou pelo peeling de ato. Então, o seu paciente veio, tá querendo um rejuvenescimento mais forte, mas ele tem a melanose, não tenha medo, pode fazer por cima. Eu só não recomendo em mão, pescoço, colo, a densidade pilosebácea muito baixa, a gente tem uma questão da pele ser muito mais fina. Então, se o paciente ele tem as melanoses, não melasma, tá? Vocês fazem um ato convencional que tem resultados maravilhosos, tá bom? Até o fototipo 3, a gente faz o microagulhamento, igual eu falei aqui, a gente pode selar com 20 no lugar do 10, ou eu passo mais uma camada de 10. Então, depois que a gente faz o microagulhamento, em vez de fazer o de 10, a gente pode fazer um de 20. E ali fez um frost em nível 1, por exemplo. O que é o frost em nível 1, Clarice? É quando a gente tem uma camada branquinha, mas no fundo a gente consegue ver ainda o vermelho da pele. Então, tem que estudar, gente. Eu não consigo falar tudo aqui, eu já tô até falando bastante na cabeça de vocês, mas porque a gente está com o horário um pouco mais corrido hoje, mas quem domina aqui as duas técnicas sabe que o pulo do gato é a gente entender o frosting. O que vai livrar a gente de uma intercorrência é o nível de frosting. Então, a gente tem que saber ali, tá? Então, o que muda se a gente vai usar uma porcentagem de 10 ou de 20% é a indicação do nosso paciente e o que a gente vai fazer ali no local, tá? Ata em gel no pescoço. Acha viável? Ó, o veículo muda. O veículo do ATA é gel em vez do aquoso, igual os convencionais. E aí, quando a gente pensa no gel, o veículo carreador dele deixa com que ele permeie mais lento. Então, se a gente parar, o aquoso permeia mais, o gel permeia médio e um creme permeia ainda menos. Então, quando eles colocam em gel, pode ser que isso facilite a permeação dele, mas mais devagar e tenha menos chance de intercorrência. Eu nunca trabalhei com de gel, mas eu também já vi essa questão do ATA gel ser utilizado no pescoço, tá? Mas não sei te afirmar 100% se é viável ou não, porque eu nunca trabalhei, tá? Depois eu vou pesquisar e posso trazer isso para vocês. ATA microagulhado também é feito com suave, cotonete? Sim. Eu não gosto de fazer com gaze ou algodão. Eu acho que suga muito e a gente perde o controle. Então, sempre a gente vai utilizar o cotonete, tá? Para poder fazer o esfregaço, independente se é a técnica convencional ou a técnica microagulhada. Então, o frost ideal a gente tem que estudar para entender o que vai acontecer ali, mas é mais ou menos isso quando a gente faz o nível 1, sendo 10% ou 20%. Quando é melasma, só o nível 1, ou ficou branco ou não ficou, você não precisa repetir essa camada. E depois que a gente atingiu, a gente sela com retinóico e o paciente ele vai para casa, a pele dele vai ficar mais escurecida, vai ficar mais bronzeada, com aquela sensação de plastificado. O paciente ele vai passar a mão, vai parecer que tem uma película no rosto dele, principalmente se ele fizer o rosto inteiro, que normalmente é feito, né? Então ele vai sorrir, ele vai sentir um craquelamento, a pele fica mais escura. Quando a gente faz um ATA 10%, normalmente não tem diferença de coloração, mas um 20% tem. Assim que a gente acabar aqui, eu vou abrir uma foto para vocês verem essa questão da diferença do pós, do ato, como é que fica, tá? Mas ele tem essa sensação, isso é normal o paciente sentir. Nesse momento, a gente tem que preocupar com a regeneração dessa barreira, a descamação se ela está sendo efetiva e não com a HPI. Por quê? A pele ela vai estar
exposta em breve, assim que essa casca sair. Então, ela precisa desse cuidado a mais. Após isso, o paciente ele entra em processo de hidratação, né? Então, a gente precisa de preferência cremes oclusivos, igual o Cicaplast, o Bepantol, que é o que eu indico muito. E é ali que a gente vai ter esse processo de cuidar dessa pele que tem embaixo. A HPI, a gente pensa depois. Vamos pensar ali que tem uma pele frágil, sensível, que precisa ser protegida e cuidada, tá? Isso tudo tem que ser passado para o nosso paciente, tá? Esse processo de descamação, ele dura normalmente de 7 até 12 dias, mais ou menos. Pessoas igual a diabetes, por mais que estejam controladas, pode durar aí até uns 15 dias, tá? Então, para a gente finalizar, só mais uma pergunta aqui para eu ver. Quando feito para cicatriz de acne, fazemos pontuar em toda a pele. Os dois, doutora Mari. A gente faz a técnica cross, muito pontual, em cima de cada cicatriz de acne, e depois a gente sela a pele inteira com água. A gente faz um esfregaço com todo o ácido tricloracético no local, tá? Vai ficar gravada? Então, vai ficar gravada na plataforma do curso de peeling. Eu não consigo disponibilizar no Instagram. Aqui o formato é diferente e o tempo de duração também não. Mas para quem adquirir o curso, quiser, tiver interesse de conhecer mais sobre o ato, em breve vou passar mais informações sobre o método para vocês, mas vai estar lá gravado 100%, tá? Inclusive, na própria plataforma, nós temos aulas explicando do pré-peeling, quando a gente vai utilizar, quando não, tá tudo bem descrito para vocês. Então, para a gente finalizar, tem uma frase que eu carrego muito comigo, que eu quero deixar para vocês também, é que quem aprende não depende. Então, quando você domina uma técnica de verdade, não só decorou um protocolo, mas você entende esse mecanismo, sabe o porquê de cada passo, para você não ter medo, é isso que é importante. Para você parar de depender uma validação externa, você precisa executar com segurança, você precisa ter resultado, você precisa ter confiança. Então, foi pensando nisso que eu estruturei algo especial para vocês, a hashtag do Tapago. Aí, pensando nisso para vocês, eu trouxe dois cursos, que é um curso de microagulhamento, onde vocês vão aprender a técnica do zero, com segurança, protocolos clínicos, indicações. A gente vai ver ali em questão de, literalmente, os ativos. A gente abre a tabela, esse ativo é para isso, esse é para isso, quando a gente vai indicar. Então, quem tem muita dúvida em questão de ativos, até para outras coisas fora o ato microagulhado, esse curso seria muito interessante para vocês. Ou, se não, nós temos o método FCA, que é o Frost Encontro de Ata. Tem alunas aqui que já devem ter visto nessa questão de que eu gosto muito em questão de suporte para vocês. Então, esse tempo todo, toda dúvida que elas têm, o tempo todo eu estou ali para trazer e estar com você. Se eu pudesse pegar mão na mão na hora da prática, aqui quando eu tenho curso presencial, literalmente, mão na mão. Mas eu tento trazer isso para online para vocês também. Então, eu sei que muitas de vocês têm medo do peeling de alta, mas saibam que ele sendo feito com segurança, com cautela, tendo um protocolo certo, sabendo o que o paciente vai fazer antes e depois, nós temos resultados excelentes, gente, ok? Então, tem esse curso para vocês do Frosting de ata, o de microagulhamento. A gente está fazendo uma pré-venda hoje. O curso ele vai ficar disponível na segunda-feira, mas nós temos condições super especiais. Vou até abrir aqui, só um minutinho para vocês. Aqui, ó. Coloquei para vocês até mesmo em questão de valores. O curso de microagulhamento, ele, como é a pré-venda, ele está de 297 para 197. Esse valor é somente para a live de hoje, porque depois ele vai para 297. As minhas alunas vão manter o valor de 197, independente se for hoje ou não. Esse é o valor para elas, mas para quem ainda não é, vai ser esse valor. Tá? Os dois juntos vocês conseguem por 697, tá dando 694, desculpa. Tá dando R$ 100 de desconto, levando os dois cursos juntos. Tem os cursos presenciais, mas eu sei que por causa da distância não é viável para todo mundo. Então eu trouxe isso do online, mas com toda segurança, eu nunca traria isso para cá se eu não soubesse que vocês estariam seguras e aptas para trabalhar para o paciente de vocês, tá? O link para adquirir o curso vai ser mandado no grupo onde vocês estão também, para quem tiver interesse, ou um ou outro, ou nos dois também, tá? Tem o QR Code aqui que eu deixei para vocês que direciona. Eu sei que a maioria tá pelo telefone, fica difícil de ler o QR Code, mas o grupo ele vai estar lá ou aqui no chat também, tá? Mas antes de encerrarmos, eu quero abrir para mais uma pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o método em si, sobre o protocolo, eu sei que eu falei aqui muito rapidamente, muita informação. O ATA é muita informação, o microagulhamento também, então eu tentei aqui, normalmente os cursos da clínica são 2 dias, né, para a gente poder falar sobre tudo isso, então eu tentei trazer da forma mais objetiva e pontos importantes, principalmente de dúvidas que vocês têm, tá? Então eu vou fechar aqui para a gente poder ver se tem mais alguma dúvida, se não, nós encerramos. Sai com algum produto, ó, uma pergunta legal. O paciente ele sai com algum produto no rosto após o procedimento? Sim, ele sai com retinóico quando ele tem indicação do ato convencional ou com ato microagulhado. Se não, a gente sela com alguns produtos, como um sérum ou com PDRN ou com os exossomos, a gente pode pensar nisso, tá? Então, eu não vou falar exatamente o quê, porque pode ser que a maioria que eu uso retinóico 5%, tá? O manipulado, é a maioria que eu faço isso. Quero muito fazer seu curso, igual a lá.
Amo quando vocês me mandam os casos. Quem adquire o curso tem algum encontro presencial? Luana, igual eu comentei com vocês, eu tenho as duas modalidades. Eu tenho a modalidade presencial e a modalidade online. Só que o online, eu não consigo fazer o presencial para vocês. A gente pode até pensar numa mentoria futuramente em relação a isso só do presencial, mas por enquanto ou é 100% online ou o encontro 100% presencial, tá bom? Para quais lesões o método é indicado? Quais questões de pele podemos tratar com ele? Esses valores são para quem participou, sim, são para quem está aqui na live hoje. E aí, dentre esses links aí já vai estar com a promoção, tá? E agora, voltando para outra questão de pele, o que que a gente pode tratar com ele? Ou ata convencional, o que que nós vamos tratar? Flacidez, principalmente por ele ser um peeling de retração. Então, região dos olhos, código de barra. Quando começa a juntar, é claro que às vezes a gente precisa de um bioestimulador, a gente precisa de outros tratamentos nesse meio tempo, mas ele é ótimo para a parte de retração, melanose solar, muito bom, cicatriz de acne, para o rejuvenescimento, literalmente, tá? Agora, a técnica microagulhada, a gente pode pensar no rejuvenescimento mais leve e também para a questão de melanose solar e dependendo do melasma. Então, o melasma a gente trata com um microagulhamento mais leve, com um ATA mais baixo de 10%. Já a técnica convencional, aí a gente consegue ser um pouco mais agressivo, com melanose, com essas outras questões, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Já sou aluna, quero comprar um microagulhamento e não estou conseguindo, não abre, só para o micro. O Thiago, Dayana, ele vai te chamar daqui a pouco. Quem tiver dúvida, pode me mandar no WhatsApp ou manda lá aqui mesmo que a gente vai olhar, tá? Mas a gente vai entrar em contato. E é isso, pessoal. Eu fiquei muito feliz de todos que participaram. Quero agradecer. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar no WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Muita informação, a live foi maravilhosa. Ah, obrigada, pessoal. Obrigada. Agradeço. Sempre que possível, vamos tentar cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo, porque hoje a gente sabe que os profissionais, a gente precisa se ajudar. Nós não somos concorrentes, nós estamos aqui para ajudar o outro. A gente já sabe que já tem muito rixa entre profissões, então aqui a gente precisa literalmente se ajudar e quanto mais informação, melhor. Mas é isso, pessoal. Até breve. Muito obrigada e até logo.